Vamos começar pelo assunto levantado pelo Rafael Colombo, que foi o apresentador do Canal Livre que recebeu o terceiro colocado nas últimas eleições presidenciais, o candidato do PDT, Ciro Gomes, que quer se viabilizar agora como uma segunda via. E o Ciro Gomes não deixa dúvidas quanto às suas posições, né? Ele costuma até se perder muitas vezes por ser sincero demais. Ele fala, às vezes, coisa que político geralmente não diz assim tão explicitamente. Mas ele diz que o Brasil ainda não achou o caminho para uma oposição consistente ao governo de Jair Bolsonaro. Ele fala sobre a necessidade da esquerda se reconciliar com o eleitor. Lula saiu da cadeia recentemente e falou com toda clareza que o PT não tem que fazer autocrítica nenhuma. Eu não tenho que fazer porque eu fiz a crítica. Eu acho que o Lula não teve o devido processo legal. E, portanto, sempre critiquei, né, o lavajatismo descuidado com as regras da lei, com as regras do direito. Mas dá para esconder que o PT apropriou a administração pública brasileira, loteou a Petrobras, loteou a Eletrobras, loteou a Caixa Econômica. Que eles pensem lá se devem fazer autocrítica ou não. Eu, em respeito ao povo brasileiro, compreendo a necessidade, menos por olhar para o passado, para a gente não ficar se imolando, se chibateando aí para purgar as culpas, e mais para reconciliar com o povo brasileiro. Ciro Gomes fez duras críticas ao trabalho do ministro Paulo Guedes da Economia. Os números positivos que têm sido apresentados como previsão de crescimento e redução do desemprego, segundo Ciro Gomes, não se sustentam. O Guedes está dizendo, não, ano que vem o Brasil cresce o dobro desse ano. Pode ser. Nós estamos com 0,8, o dobro de 0,8 é 1,6. E olhe lá, 10 anos atrás o Brasil tinha 58 milhões de carteiras assinadas. Hoje o Brasil tem 32 milhões de carteiras assinadas. Então nós estamos criando um tipo de trabalho que garante ao povo brasileiro, a metade do povo brasileiro hoje vive com R$ 413 por mês. O endividamento das famílias está crescendo, a inadimplência. O nome sujo no SPC já chega a 63 milhões e 700 mil pessoas. Aqui é bom não esquecer que ele queria zerar essas dívidas, né, do contribuinte, do cidadão brasileiro, se fosse eleito presidente. Não sabemos como é que ele faria isso, mas ele insistiu, né? Isso é um falastrão, né? Assim, eu fico até me constrange comentar qualquer coisa envolvendo esse cidadão, né? Ele solta números assim que você não, absolutamente sem nenhum amparo em lugar nenhum. Ele diz aquelas coisas completamente malucas, né? Alternativa a quê mesmo, né? A gente não sabe direito, né? Um sujeito que já demonstrou várias vezes que, enfim, ali escasseia uma coisa chamada juízo e, enfim, é o que é, né? É uma figura que toda eleição se candidata, muda de posição política como quem troca de roupa, já ameaçou certa vez mandar prender, mandar matar, mandar pintar e bordar em relação ao então juiz Sérgio Moro, e depois passou a ser um crítico do Lula ladrão. Enfim, é um sujeito que de fato até é constrangedor, para mim, pelo menos, comentar sobre isso. Ele é uma figura polêmica, importante, controversa, mas que eu acho que propõe um debate interessante para a oposição ao governo Bolsonaro. Foi exatamente por isso que ele veio ao programa e por isso que nós estamos falando dele aqui, não é? Uma figura que tenta se viabilizar como alternativa a um partido predominante e tenta, inclusive, se aproximar de partidos do centro político hoje para tentar viabilizar um desempenho melhor do que ele teve até agora nas eleições presidenciais. Ele teve desempenhos que podem ser considerados, se não irrisórios, mas próximos disso em eleições nacionais. Ele nunca passou dos 11%. É sempre 11%, né? A taxa de votação, de aceitação do Ciro Gomes em eleições nacionais. O melhor momento dele foi em 2002. Agora, o que ele propõe para discutir agora, apesar das teses econômicas controversas, né, Thaís, que nós tivemos oportunidade de discutir com ele no programa, né? É um debate que me parece interessante sobre essa predominância do PT no campo da centro-esquerda, que se dá muito
por causa do resultado eleitoral do partido, e ele é incontestável. O partido está no segundo turno das eleições nacionais. Sempre que houve segundo turno, com exceção da reeleição do Fernando Henrique Cardoso, não é? Quando ele venceu no primeiro turno, em todas as outras disputas, o PT esteve no segundo turno. Ou venceu ou perdeu, mas esteve lá. Venceu 4 eleições. Por que que esse partido, apesar de contar com um grupo enorme de ex-detentos na sua convenção nacional, como eu citei aqui na abertura, por que que esse partido, ainda com uma aceitação popular grande, abriria mão de disputas eleitorais em favor de um candidato que não se viabiliza do ponto de vista eleitoral, que não passa dos 11%, não é? Qual é tem um limite a lógica dele aí? Tem um limite dele aí que a veemência, que ele mesmo fala, né? Acaba a entrevista, ele fala, desculpe pela veemência e tal, ali entre nós, né? E ele é um sujeito intenso, é um né? estilo, né? É o estilo dele. Lá pelas tantas ele saca a toalhinha e ele sua e ele, né? E ele fica vermelho, ele toma muita água e tal, porque ele é assim, é da personalidade dele, essa intensidade é da personalidade dele. Agora, eu acho que ele peca em algumas situações quando ele diz que o Armínio Fraga, por exemplo, escreveu o tripé macroeconômico nas coxas que nunca tinha estudado. Quer dizer, ele acusa, diz que muita gente do mercado financeiro, eu conheço vários dele, não valem nada, não sei o quê. Então, assim, tem muita bravata, né, com uma oposição que podia ser uma oposição com muito mais argumentos e proposições do que simplesmente atacar as pessoas, né? Acho que ele faz críticas importantes a muitas coisas de política econômica que são relevantes, que demandam um debate, a questão tributária, ele tem razão em muitas coisas que ele fala. Agora, quando ele excede na bravata, quando ele faz esse tipo de acusação, fica um pouco assim, né? Acho que ele não cresce, ele não ganha adeptos por causa disso, porque ele assusta quando ele excede nas bravatas. A questão dele, por exemplo, da reforma da Previdência, ora na entrevista ele disse que a reforma da Previdência era do Congresso, ora ele dizia que era do Paulo Guedes e que por isso era ruim, e a gente perguntou para ele, mas o senhor falou que é do Paulo Guedes, é do governo ou é do Congresso? Porque ele mesmo se perde nas bravatas dele. Então talvez esse seja o limite político do Ciro Gomes.